Aí sim, pessoal, boa noite, Raquel Educação Canina. Hoje tem surpresa, hoje eu tô aqui com meu amigo Fábio Brito da Dog Bill Training. A gente vai fazer um bate-papo super legal. A gente vai falar sobre uma série de coisas bacanas. Então, quem for entrando, vamos dizendo se vocês estão conseguindo ver, ouvir direitinho em todas as plataformas. É um teste hoje diferente. Então, ó, Fábio tá aqui. Fábio, dá um oi pro pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Então, todo mundo se enxergando, todo mundo se vendo. Pessoal, dá um oi pra ver se o áudio tá ok pra vocês, tá? É um teste, hoje é um novo formato que a gente tá fazendo dessa vez. Então, eu quero testar pra ter certeza que tá dando tudo certo, tá? Então, a gente vai ter várias plataformas funcionando ao mesmo tempo hoje. Fabinho, você pode ir monitorando um pouco aí os comentários do Instagram, se você quiser. Você que é mais sagaz por aí. Gente aqui no Instagram, pessoal, tá, deixa eu diminuir esse som aqui pra não dar confusão também no áudio daqui. Marlene, que... tamo aqui, atrasamos 10 minutos, mas tamo aqui. Gu falou, a imagem tá meio congelando, mas o áudio tá ok. Vamos ver se vai dar certo. Bom, vamos lá, gente. É o seguinte, pra gente começar hoje, né, eu quero, antes de começar o processo todo das perguntas, tudo, Leozinho, querido, que bom que você tá aqui. Eu vou deixar o Fábio começar hoje, porque o Fábio tem bastante novidade pra contar pra vocês, tá? O Fábio tem um projeto novo super legal, uma coisa que eu tô super animada pra compartilhar com vocês. Então, eu acho que eu vou deixar ele falar um pouco sobre isso, vou deixar ele explicar nas palavras dele como é que tudo isso vai funcionar. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai pegar daí em cima de alguns outros temas, tá? Mas antes de começar, muitos de vocês aqui do canal já conhecem o Fábio, né? Mas pra quem não conhece, eu vou botar aqui na tela, esse é o Instagram do Fábio. Sigam o trabalho dele, ele faz um trabalho super legal, ele é super ativo no Instagram. Aqui tem a página do Facebook dele também. Acompanha o trabalho dele, é super legal, mas ele faz várias coisas bem bacanas no stories do Instagram, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar, vai ser super bacana. Mas, Fabinho, eu vou passar a palavra pra você contar pro pessoal as novidades, explicar um pouquinho como é que vai ser esse novo projeto, essa coisa toda. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo o seu som, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, vamos lá. Conseguiu? Deu certo? Eu acho que sim. Eu tô ouvindo bem. Você tá ouvindo bem? Todo mundo tá ouvindo bem? Então beleza. Olá, Marlene, tudo bem com você? Boa noite, pessoal. Um feliz Páscoa pra vocês. Como é que passaram esse domingo? Eu sou o Fábio Brito, lá do canal Cachorro de Apartamento do YouTube, Dog Bill Training, no Instagram. E pra quem não sabe, eu sou amigo da Raquel, né? Mexendo no som aí. Eu não sei se é do Instagram esse barulhinho do som, sabia? Mas fale. É bem provável que seja, viu? Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Pode ser que seja isso aqui, peraí. Fale. Gente, é um mega ultra teste, viu? É um super ultra teste. Eu tô achando que é o seu som, Fabinho. Entendeu? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar esse aqui, ó. Fechou? Vamos ver. Acho que agora foi. Vamos lá. Conseguiu? E aí, pessoal, ó, eu vou falar 1, 2, 3, som, 1, 2, 3. Aí agora eu. 1, 2, testando. Agora foi, eu acho, Fabinho. Agora sim. Então vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, o que a Raquel andou falando hoje aí sobre atividades que a gente vai ter agora no início do próximo mês. Pra quem não sabe, eu sou de Guarulhos, né, também. E eu venho percebendo algumas coisas acontecendo no cenário dos cães hoje em dia, um pouco, né? Então, nessa caminhada minha de treinamento, me apareceu uma oportunidade de ajudar mais pessoas. E como que é essa
nova fase da Dogville Training. A gente está com um espaço quase que pronto para poder atender os cães e as pessoas que querem treinar, que querem educar o seu cachorro para a vida real, né? Totalmente voltado para o treinamento, que hoje em dia aqui no Brasil se tem, não sei onde, claro, locais específicos para que você coloque o seu cachorro em coisas do dia a dia e não somente talvez recreação ou algo do gênero. A gente está vindo aí com uma proposta bem desafiadora, porque a gente vai precisar quebrar alguns paradigmas, né, já de extrema, que é o que rege hoje em dia a grande maioria das pessoas, que o cachorro ser educado, sociável, ele precisa estar em liberdade extrema com outros cães, quando na verdade a gente que é profissional está aqui do outro lado sempre recebendo ligações desesperadas, sabemos que essa receita muitas vezes a chave contrária da boa educação. Pessoal, e aí, como é que tá o som? Vocês, eu tô vendo, desculpa ter te interrompido aí, Fabinho, mas é só para eu conferir com o pessoal daqui do chat. O pessoal tá falando sobre o eco, né? Eu não sei se o eco tá vindo por conta do Instagram também ou não, né? Ou se pra você, Fábio, o seu som, porque você tá com no seu computador, o seu som você consegue abaixar um pouquinho ou não? O som eu abaixei com tudo já. Já abaixou tudo? Vamos ver. O pessoal falou que tem um certo eco. Agora, eu não sei se o eco... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair da... Diga. Eu acho melhor eu sair aqui do Instagram, e aí depois, numa outra oportunidade, a gente faz aqui junto, só nele, porque deve estar fazendo interferência por conta do áudio. É isso que eu tô achando também. Vamos fechar no Instagram e vamos ficar só nas outras 3 pra gente ter certeza que vai dar tudo certo. Pessoal, depois a gente faz uma live só pra vocês aqui. Desculpem, até mais tarde. Vamos lá. E agora, pessoal, vamos fazer um teste aqui. Opa. Voltei, tô aqui. Pessoal, vamos fazer um teste agora sem o Instagram pra ver o que aconteceu, pra ver como é que a coisa tá funcionando. E aí vocês me falam como é que tá o som pra vocês. Vamos lá. Okay. Fabinho, fala um pouquinho pra gente ver como tá seu som. Agora eu acho que melhorou, sabia? Pessoal, e aí, como é que tá o som? Melhorou? Piorou? Tava com eco? Tá sem eco? Como é que tá agora pra vocês? Fábio, fala um pouquinho só pra eu ver como é que tá seu som aqui pra mim agora. Que eu... Ninguém. Hã? E aparentemente tá todo mundo mal. Tá tendo talvez uma... Tá tendo talvez um delayzinho Tá tendo um delayzinho de imagem e som, né? Talvez seja isso também. Mas na verdade, assim, o som na realidade, agora pra mim parou de picotar. E pra você, Fábio? Como é que tá o som pra você? Léo falou que tá sem som. Fabinho, fala alguma coisa. Eu tô achando que ele não tá me ouvindo. Agora sim. Fábio, tá me ouvindo? Agora sim. É porque eu tinha botado meu microfone no mudo. Fala um pouquinho, só pra eu ver como tá seu som agora. Agora tá bom o som? Tá ótimo. Pessoal, e agora? Espero que esteja bom, tá? Agora voltou o som. Vamos lá, gente, vamos tentar tocar isso aqui, porque tudo isso aqui hoje é um teste, uma forma nova que a gente achou de fazer isso aqui. Boa noite, gente, boa noite, Cristóvão, Samara, Ana, boa noite, pessoal. Bom, a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode na situação que a gente tá, mas não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir direitinho a apresentação do Fábio. O Fábio tá com um projeto novo de um espaço super bacana, que eu acho que é uma coisa que eu
que eu sempre falei bastante para vocês, é a necessidade que a gente tem na realidade do mercado de ter um espaço que não seja com essa ideia do recreativo, que é um espaço que seja mais voltado para a parte educativa dos cães, para a gente pensar mais na questão de treinamento, para a gente pensar realmente nas coisas que o cachorro precisa aprender para que ele tenha sucesso no dia a dia, no cenário doméstico e social urbano, né? Então, o Fábio tá com esse projeto bem bacana aí para vocês, e eu vou deixar ele falar um pouquinho mais agora sobre isso, porque eu não sei como é que ficou no início, acho que a live ficou meio estranha por causa da questão do som. Mas eu vou deixar a Fábio falar um pouquinho mais sobre o projeto, sobre como a coisa vai funcionar, qual que é a ideia da participação das famílias, o que é que normalmente os cachorros vão fazer, qual que é o perfil das pessoas que vão ter acesso a esse tipo de serviço, como é que vai funcionar o trabalho dele, enfim. Fabinho, vamos tentar um pouquinho fazer essa introdução de novo? E aí a gente tira as dúvidas do pessoal aqui. Desculpa, viu, gente, a confusão, mas a gente faz o melhor que a gente pode com a tecnologia que a gente tem no momento. Vamos lá, Fabinho. Fala, pessoal, agora vocês estão me ouvindo direitinho, 100% todo mundo. Então, vamos lá. O que acontece? Nós somos aqui da região de Guarulhos, nós estamos com um projeto agora para ser inaugurado na primeira semana do mês que vem, né? Que engloba nada menos do que um espaço totalmente voltado para o treinamento de cães, pessoas e seus cachorros. Acredito eu que espaço hoje em dia que falte, né, quando na grande maioria nós temos um outro lado da moeda que acaba gerando bastante conflito e bastante falta de entendimento das pessoas, onde se gera aquele sentimento, né, de meu cachorro tá livre, meu cachorro tá brincando, meu cachorro tá se divertindo o dia inteiro, correndo atrás de bola, tá super educado, sociável. E nós aqui que estamos do outro lado, né, e a galera do treinamento, do comportamento canino, a gente recebe bastante chamado, bastante pessoas perguntando sobre o que fazer com o seu cão para creche, por exemplo, e acaba voltando com alguns dos tipos de problemas comportamentais. Então a nossa ideia, o nosso intuito é realmente dizer para as pessoas, mostrar para as pessoas que o seu cachorro, sabendo lidar com situações no dia a dia, seja ver um outro cachorro perto dele, seja ver uma outra pessoa desconhecida, seja ver uma pessoa conhecida e não ficar alterado com essa pessoa conhecida passando perto dele, saber descansar no meio, ficar num lugar somente ele, fazer atividade física sem, sabe, são coisas simples aparentemente, mas que nós, como proprietários de cães, acabamos muitas vezes negligenciando, talvez por cultura, por ver o cachorro do vizinho, por ver o cachorro da Dona Maria, que teoricamente é um pouco mais estável. Vamos deixar o meu cachorro concluir toda a parte educacional dele para ver se ele sai um bom cachorro. E aí mudando essa estrutura com a ajuda de profissionais, assim como a Raquel, assim como as pessoas que sabem o quão importante é esse tipo de ação, a gente também está aí agora com um espaço físico para isso, né? Tá com dúvida, não sei o que fazer com o meu cachorro, saio para trabalhar, mas eu quero meu cachorro educado, vai procurar o nosso espaço para isso. Lá a gente vai ter, com certeza, todos os pontos e os aspectos de uma vida social urbana. Óbvio, ajustadas dentro da casa da pessoa que nos contratar. Óbvio que algumas coisas a pessoa precisa estar pronta e precisa estar presente para que a gente consiga colocar todo o esquema em funcionamento. Para isso que vão existir as aulas presenciais com as pessoas da família, tá? Mas é um projeto, uma tendência nova aqui no Brasil. Eu não conheço outro local que faça isso. Lá nos Estados Unidos, Europa, a gente faz isso assim, são as academias, né, de cães, são as escolas, assim como nós estamos chamando aqui, né, hoje em dia, para o nosso novo espaço, é uma escola para cães, uma escola para pessoas. Eu espero que toda a parte de marketing feita para dentro de espaços onde a liberdade é muito gigantesca, ela tem a visibilidade também aí, não é bem assim que as coisas funcionam. Mesmo, estamos bem, tudo já está quase nos finalmente. Vou mostrando aos pouquinhos para vocês. Sigam lá no Instagram, tá? Hoje eu lancei o teaser, né, do espaço nosso lá, Dog Food Training, ok? Por lá que você vai encontrar a gente.
Volta você aí, Raquel. Fala um pouco a gente também. Gente, vamos lá. Fabinho, só uma coisa. Se você tiver um fone de ouvido de celular, será que você consegue colocar? Porque aí dá uma isolada no som, fica melhor. Mas eu acho que o pessoal conseguiu escutar. Tá melhorando. Mas é isso, gente. Eu acho legal a ideia do Fábio. Assim, eu tenho falado isso pra vocês há bastante tempo, né? É interessante a gente ter espaços assim. Tem alguns lugares fora do Brasil, na verdade nos Estados Unidos isso é super comum. Tem espaços que fazem esse tipo de trabalho, super bem feitos até. Eu até indico alguns desses canais aqui no YouTube pra vocês verem, que é um roteiro sensacional. Além do cachorro aprender uma série de coisas bacanas, eu acho que esses espaços têm a oportunidade de pôr em prática coisas diferentes, né? Que são as coisas que o cachorro aprende de verdade que vão ser úteis no dia a dia da vida dele, e coisas a mais que a gente não vê acontecerem aqui no dia a dia dos espaços recreativos, né? Ou seja, ao invés da gente continuar da gente continuar nessa linha de raciocínio que muita gente tem, que todos os cachorros têm que ficar juntos, que todos os cachorros têm que ficar soltos, e que cachorro feliz é cachorro que tá brincando, correndo de um lado pro outro. Tá na hora, eu acho, da gente quebrar esse estigma, né? E eu acho que o espaço do Fábio vai ser super bacana. A gente vai ter uma oportunidade excelente aí de ter um espaço educativo para isso, né? Principalmente para as pessoas que trabalham o dia inteiro, que ficam fora de casa mais de 10 horas. Então, eu acho que isso vai valer super a pena. Eu tô super empolgada com o projeto do Fábio. E eu acho que esse projeto do Fábio abre um espaço pra gente falar de alguns outros assuntos que a gente tinha combinado na realidade. A gente até conversou bastante ontem sobre isso, né? E eu até comentei com o Fábio que uma das coisas que eu percebo com muita frequência aqui é essa dificuldade que as pessoas estão tendo de integrar 2 ou mais cães dentro da mesma família. E muitos desses problemas acontecem por conta de uma dinâmica não bem estruturada, né? E, ou seja, isso também vem muito da ideia de que todos os cachorros têm que ficar soltos, todo mundo tem que ficar junto o tempo inteiro. Então eu e o Fábio, a gente até conversou bastante ontem sobre isso, sobre alguns casos que já passaram por nós e situações diversas que acabaram desencadeando em brigas e situações muito ruins. Então, eu acho que um espaço como o que o Fábio vai fazer vai promover um pouco dessa ideia, que não é uma ideia nova na realidade, mas é uma ideia que ninguém põe em prática, né? Não como negócio, como eu acho que o Fábio vai fazer agora, mas é a ideia de que existe tempo para tudo, né? E Fábio até fez uma analogia legal ontem. Eu quero, Fábio, que você fale isso um pouquinho pro pessoal hoje, sobre aquela questão de escola, né? Fábio tem filho também, então para quem tem criança, é interessante a gente pensar no que é uma dinâmica educativa de uma criança, qual a responsabilidade dos pais, qual a responsabilidade da escola, o que a escola proporciona, o que a educação doméstica proporciona e como tudo isso se junta, né? Então, Fabinho, fala um pouquinho sobre isso, como a gente conversou ontem, que eu acho que é um ponto super bacana pra gente elaborar aqui. E Fabinho tá sem som. Não, ainda não. De novo. Agora sim. É que eu tentei um fone aqui, mas acredito que eu vou falar um pouco mais alto, tá baixo, mas não tem mais nada ligado além do. Então vamos lá. O que hoje em dia acontece muito, né? Um filho de 4 patas e transgride a ideia do cachorro ser filho, do filho ser cachorro, e aí começa a embolar um pouco a cabeça das pessoas, o que eu não acho ruim, dependendo do ponto de vista de que tá bom, eu não tenho problema em dizer que é o meu filho, mas é o meu filho que eu preciso educar. Quando a gente faz uma analogia, quando a gente faz essa aí, o que o Fábio está falando sobre que tipo de educação é essa? Hoje em dia, se você tem uma creche e coloca seu filho dentro dessa creche, o que ele vai fazer lá é comer, brincar com os outros bebês, e talvez tirar soco, e depois tirar sonecas e brincar com os outros bebês. Certo? Para mim, a concepção de creche é isso. Quando você passa dessa fase lá com o seu filho e ele vai para uma escola, o que acontece? Outras responsabilidades para que ele possa saber o que fazer em determinadas fases da vida dele, como geografia, matemática, são matérias que ele precisa saber. Vai ter a parte e a hora da educação física, da arte, que ele vai desenhar, que ele vai jogar uma bola, que ele vai fazer coisas mais ótimo, mas vai ter a hora que ele vai estar lá na carteira dele, que ele vai estar sentado observando a professora, lousa para poder falar, para explicar um trabalho.
Isso são coisas de responsabilidade. Parte do indivíduo vai passar por aquilo. Cada indivíduo vai fazer a sua própria avaliação, vai ter as suas próprias facilidades e dificuldades. O meu amiguinho é bom de matemática, eu sou ótimo em português. Poxa, peraí, um ajuda o outro. Tem um professor lá para poder orientar cada um, a todo mundo equalizar, né? Então, o conceito escola, igual a Raquel disse, quando a gente presta atenção assim, poxa, peraí, não é um conceito novo. Não é um conceito novo. Mas, mediante a cultura que a gente tem aqui hoje em dia, uau, quantas escolas que você deixa seu cachorro para poder aprender coisas necessárias, tá? Eventualmente, quer aprender um truque, quero ensinar um truque pro seu cachorro, pô, vem com a gente gente ensina coisas super legais. Pô, eu não sou contra, quem me acompanha sabe que o meu hobby é fazer show dog, fazer freestyle, mas não é a prioridade para que se tenha cães educados hoje em dia, principalmente nas cidades, centros urbanos, extremamente. A gente vê muito problema aí de coisas bem simples acontecendo. Gente, eu dei uma mexida aqui no som do Fábio. Me avisem se... Opa, me avisem se melhorou. Peraí. Fabinho, tá me ouvindo agora? Tá. Porque eu acho que eu modifiquei aqui um pouquinho do som. Mas, enfim, o que o Fábio falou é super interessante, até pra gente lembrar da questão da disciplina, aonde fica a responsabilidade de nós, como pessoas que somos donos, proprietários de cães, aonde está a responsabilidade da escola, o que ele vai fazer lá, e a gente entender a diferença de ter horário para fazer tudo, né? Fábio faz essa parte de show dog, que é uma coisa que ele gosta bastante. Então, assim, tem gente que é interessado nisso, tem gente que não é. Então, são coisas a mais que ele vai proporcionar. Mas eu acho que a raiz da coisa, né? Eu acho que o importante dessa questão toda é a gente entender o seguinte: numa dinâmica, numa rotina de 8, 9 horas, onde o cachorro vai passar dentro de um espaço, existem oportunidades para várias coisas que vão muito além, como o Fábio falou, vão muito além do cachorro correr, brincar, cansar, deitar e descansar, comer, acordar e fazer tudo de novo. Então, existe caminhada, existe introdução à condução de guia, existe trabalho de duração, existe trabalho de exposição a outros cachorros, a outros cenários, a outras pessoas, existe trabalho possivelmente externo. Então são várias coisas. Eu gosto de pensar sempre no que é útil e aplicável para uma família, para as pessoas que são donas desses cães, o que elas tiram de frutos de uma experiência como essa, né? Então, eu acho que se a gente pensar que lá eles vão ter a oportunidade de praticar as coisas, porque eu acho que muita gente tem essa dificuldade, né? Poxa, Raquel, eu trabalho fora, fico 10 horas por dia fora de casa, eu queria ter mais tempo para trabalhar meu cachorro. Então existem pessoas dedicadas, existem famílias dedicadas que entendem a noção do treinamento, que entendem a noção desse condicionamento e práticas diárias, mas às vezes a pessoa está ausente durante muito tempo. Então, nesse espaço, o cachorro vai ter a oportunidade de praticar essas coisas. Então, acaba sendo um trabalho em equipe. Eu acho que essa é a melhor forma de descrever isso, né? Quando a gente tem um trabalho em equipe, que é a mesma forma como quando a gente trabalha, né? Fábio também faz da mesma forma que eu. Fábio também atende as pessoas. Aliás, é o que ele faz bastante hoje, até hoje. Quando a gente atende as pessoas em casa, se torna um trabalho em equipe, porque a gente passa uma instrução, a gente faz uma prática com as famílias, a família dá continuidade, dá um feedback, a gente ajusta quando necessário. Então, não deixa de ser um trabalho em equipe. A única diferença que vai acontecer aí nesse projeto do Fábio é esse período mais longo, a prática que vai acontecer com a ausência da família, depois com a família. Então, Fábio vai ter também, dentro desse formato dele, dos programas dele, a participação das pessoas. Se você quiser falar um pouquinho sobre esse lado também, Fábio, você pode até falar, mas Marlene disse, é um trabalho com qualidade de conteúdo. Denis disse, o mais difícil nesse mundo corrido, isso é bem difícil. O cliente espera o resultado, mas é difícil para ele. Mas entramos no dia a dia do consultor. Denis, é isso. Então, eu acho que assim, tem gente, eu entendo, tá? Até comentei com vocês, acho que na live de ontem, eu entendo a dificuldade das pessoas. As pessoas têm outra vida, as pessoas têm trabalho, têm carreiras, têm famílias, têm filhos. Enfim, nem todo mundo tem o mesmo tempo que a gente tem para treinar cachorro. Então, ou para condicionar o cachorro, ou para trabalhar num problema de modificação comportamental que seja. Então,
quando eu falo às vezes para as pessoas procurarem ajuda, né? Existe a ajuda do profissional que vai na sua casa e faz uma consultoria. Existe um dog walker, que é uma ajuda para uma pessoa que está ausente muito tempo. E agora vai existir um projeto como o do Fábio, que eu acho que vai ser super bacana também. Ou seja, eu fico super contente com isso, porque eu gosto tanto desse tipo de formato. E eu até falo para vocês bastante. Uma vez, há um tempo atrás, numa live que eu falei sobre creche para cachorro, eu falei sobre isso, né? Como seria interessante se as pessoas que têm espaços para cachorro pensassem nesse aspecto. Como é que eu posso pegar esse cachorro aqui e trabalhar no comportamento dele, no tempo que eu tenho com ele, ao invés de só tentar proporcionar para ele essa coisa da brincadeira e tratar o cachorro como se fosse uma criança, com bolinha e brinquedo e piscina de bolinha, enfim. Nada contra, né, nada dessas coisas, tá, gente? Mas eu penso no que é útil e o que é prático. Eu tento fazer a coisa o mais simples possível. E é por isso que eu tô tão animada com essa ideia do Fábio aí. Mas, de novo, gente, se vocês quiserem, acompanhem, por favor. Vai ser super bacana. Tem o Instagram do Fábio aqui na tela pra vocês. Tem o Facebook dele. Vai ser super legal a gente ver esse projeto todo se materializar, né? Denis falou, eu fico com 60% dos cães que eu adestro por longos e longos períodos ou anos. Denis, eu sei como é que é, né? Às vezes a gente absorve, né, no trabalho. Muita gente que tem espaço acaba fazendo um pouco disso, né? Mas eu acho interessante a gente trabalhar em equipe, né? É como eu falo sempre pra vocês, eu não sou o formato do Fábio também faz um pouco disso, né? Trazer alguns cães pra casa dele. Mas é importante a família fazer parte do contexto, né? É sempre importante a gente colocar a responsabilidade na balança. Eu acho que tem a nossa responsabilidade como profissional de passar a orientação correta e tem a responsabilidade da família de dar continuidade. A nossa responsabilidade é dar a orientação correta, é ter certeza que a informação foi passada de forma clara. E a responsabilidade da família é continuar, né? Eu acho que isso é o mais importante. Ana disse, eu trabalho, estudo, me organizei para ir com meu amigão, depois que, cadê o resto? Tá vindo o resto, Ana. Mas é isso, Ana, a gente vai se organizando, a gente vai tentando fazer o melhor que a gente pode, né? Mas, Fabinho, eu queria que você falasse um pouquinho a gente vai entrar num outro tema, que é essa questão da adaptação do segundo cachorro em casa, né? Como eu falei pra vocês, Fábio também atende em casa, como algumas outras pessoas fazem esse trabalho, e eu até venho comentando com vocês aqui nas últimas lives sobre a frequência desse tipo de problema, né? Como ele tem surgido sempre. A dificuldade que as pessoas estão tendo de adaptar o segundo cachorro e a frequência dessas brigas, desses desentendimentos entre esses cães, né? Seja trazer um filhote para uma casa que já tem um cachorro adulto, ou trazer um segundo cachorro para uma casa onde já existe outro cachorro adulto, né? Então, Fabinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência aí nesse aspecto, o que é que você tem visto recentemente, para vocês não dizerem que sou só eu, tá, gente? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É incrível quão comum é alguns casos no nosso dia quem tá treinando os cães na modificação comportamental. Porque esse tema que a gente abordou aí agora, na questão do segundo cachorro entrando na família, pode ser filhote ou até mesmo adulto, telado, porque a gente vai ter também aquela questão do deixa que eles se entendem. Vamos colocar junto já no primeiro momento. Vamos fazer com que eles sejam amigos, porque eles têm que ser amigos, eles são irmãos. Agora, eles são irmãozinhos, né? Afinal, por que uma família não pode ser unida se a gente tem dois cachorrinhos juntos que se amam? Quando, na verdade, a gente tem um grande problema, principalmente quando é um filhote envolvido com um adulto, tá? Adulto ou um cachorro de idade um pouco mais avançada. A gente vai ter duas fases de vida ali totalmente diferentes, de energias diferentes, de tomadas de decisões diferentes. Eu tenho um filhote super curioso, querendo descobrir o mundo, querendo descobrir uma série de situações acontecendo ao redor dele, enquanto eu tenho um outro cão que provavelmente já está estabilizado dentro daquela rotina, dentro daquela casa, dentro daquele espectro de vida dele, né? Então eu estou mexendo em duas situações ali. Uma, eu estou introduzindo um ser novo na casa onde ele não sabe o que fazer ainda, com 100% de certeza, e outro que está recebendo um estímulo muito diferente do que é o usual, filhote, um cão novo ali naquela casa, e para ele fica bem diferente. A questão soltar, a questão deixar o cachorro com muita liberdade dentro de casa, principalmente no primeiro mês, tá? Eu vejo casos até mais de um mês, tá bom? Para poder criar o que a gente chama de estabilidade emocional ali entre os cães, ela é pular essa etapa.
E aí, o que eu crio? Eu tenho duas vias de regras ali na mudança comportamental daquele cão que já está na casa, que é, ou ele se acua demais, o que vai gerar um estresse, tá? Isso é fato. Vai gerar um estresse, ok? Você colocando ou não o cachorro junto com o que já está na casa. Vai gerar um estresse porque você mudou a rotina, mas vamos lá. Coloquei junto. Aí vai ser uma interação física direta ali, onde aquele cão adulto, muitas vezes, ele pode murchar, ele pode retrair, ele pode começar a apresentar comportamentos, cara, vai desde lambedura até destruição de coisas, já vi até agressividade, não diretamente com o próprio filhote, tá? Também uma via, que é a agressividade com o outro cachorrinho que chega em casa, que é o mais comum que tem acontecido ultimamente, que eu tenho pego alguns casos assim, porque pulou-se essa etapa. E ela é muitíssimo importante para poder... O carinha que está chegando e falar assim, como é que funcionam as coisas aqui. Você vai ver o seu irmãozinho, vai ver o carinha que vai ficar com você até o final da vida de vocês, mas você não precisa ser alucinado louco por ele. Eu estou com um caso, para vocês terem noção, na verdade são dois casos, que os cachorros mais velhos não podem ver o filhote, que eles começam a se tremer e a urinar de medo, de estresse. Olha só o perigo disso. Uma, a mais velha, se eu não me engano, isso, e a outra deve ter uns 4 anos de idade, mas criou-se uma compulsividade por esse cão mais da referência de movimentação, de contato físico, de brincadeira, de comida, né? Colocasse comida ali próximo ao momento, sem ter uma interferência de uma guia, de uma mão, de alguém, cara, você começa a criar uma bola de neve gigantesca em cima de nem existiam no passado e não deveriam existir se fosse feita uma introdução com um pouco mais de organização, né? Então, o que eu vejo aí é o famoso deixa que eles se viram. Problema. B.O. Vai daí. Com certeza, Fabinho. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente vê direto essa coisa do deixa que eles se viram, né? Deixa que eles põe junto, eles têm que ficar juntos. Luciana até disse... Luciana falou, nossa, eu que o diga com aquela cliente com as 2 cachorras adultas que já brigaram e agora não podem nem sentir o cheiro por debaixo da porta. Elas estão se acabando com a porta. É isso, né, gente? A Fernanda tinha dito aqui também, trabalho meio período fora em casa para poder ficar com as minhas cachorras. Meg tem 11 anos e Nina tem 7 meses. Raquel, parabéns pelo seu trabalho, seus vídeos me ajudaram muito. Ô, querida, obrigada. Luciana mandou boa noite para todo mundo. Fábio... Mas é isso, o que o Fábio falou é interessante, né? Como a gente sempre conversa aqui no canal. Existe aquele marketing muito forte em relação a deixa todo mundo junto, como o Fábio falou, eles são irmãozinhos, eles se viram, né? E o problema pode ficar muito, muito grande, na verdade, né? Fábio até especificou algumas coisas que, assim, às vezes não é necessariamente a briga entre si, mas são uma série de outros comportamentos, outras nuances de comportamento que surgem por conta disso. Eu acho que é por isso que eu prezo tanto pelo gerenciamento de espaço, eu prezo tanto por usar guia no início, trabalhar esse processo de introdução devagar. Eu sempre falo uma coisa, você trouxe um segundo cachorro para viver com você, especialmente um filhote, você vai ter anos com esse cachorro, com fé em Deus. 10, 12, 15 anos provavelmente para curtir esse filhote, para ter essa integração entre eles dois. Então, a gente não precisa pôr o carro na frente dos bois e querer que os cachorros fiquem juntos de cara. E assim, eu hoje, quanto mais tempo eu tenho nesse processo, nesse trabalho com o cachorro, mais... eu acho que eu fiquei mais... Eu cada vez mais eu zelo pela segurança, né? Eu vejo como os erros pequenos podem custar caro. A gente estava falando sobre isso, eu e o Fábio, ontem, né? Como é mais fácil. Existem 2 trabalhos, né, na parte de quem lida com cachorros, né, nessa categoria de profissão nossa, né? Uma coisa é você ensinar para o cachorro coisas novas, outra coisa é você modificar comportamento. Então, quando a gente fala de modificação comportamental, como alguém falou ontem na live é aquela coisa... A gente muitas vezes entra para apagar incêndio, né? Muitas vezes a gente é chamado para lidar com uma situação que já tá fora de controle, que já tá complicada. Então é bem mais difícil. Não é que é impossível, lógico que as coisas se fazem, a gente reconstrói as coisas, mas é muito mais fácil você começar no lado da prevenção. Então eu acho que essa é a palavra que eu tava procurando, né? Eu tenho me tornado uma pessoa que
fica muito mais... Eu gosto muito mais de trabalhar com prevenção do que qualquer outra coisa. Então eu me arrisco muito menos. Pronto, era isso que eu queria chegar, aí que eu queria chegar, né? Eu acho que principalmente tem uma turma mais jovem na categoria de adestramento, ou não necessariamente mais jovem, mas dependendo da escola e da linha de trabalho, tende a se arriscar demais e às vezes colocar as famílias em risco, né? Às vezes tentar criar cenários que não são reais, que não vão acontecer, que a chance de sucesso é muito pequena. Então, quando a gente fala de filhote, por que não usar um cercadinho? Por que não introduzir a caixa de transporte cedo? O cachorro adulto, por que não já ter esse condicionamento, tá? Luciana falou assim, Luciana disse, eu gostaria de saber como vou introduzir a caixa de transporte, estou com dúvida como começar a usar. Luciana, não existe muito segredo, tá? Mas o que eu faço, Raquel, vou deixar o Fábio responder também, mas o que eu faço com a caixa de transporte é, eu tenho uma caixa de transporte aqui, eu uso ela, normalmente eu boto a caixa de transporte, eu quero que ela tenha um tamanho suficiente para o cachorro poder ficar em pé, sem bater a cabeça no teto da caixa, poder girar e deitar com facilidade, tá? O que eu faço? Normalmente os cães, principalmente quando eles são menores, eles gostam dessa sensação de um lugarzinho menorzinho, tá? Então eu boto uma caminha, um colchonetezinho ou algumas toalhinhas, deixo o lugar bem confortável e introduzo a ideia da caixa de transporte com a guia. Coloco ele lá dentro, uso a comida do dia para fazer essa introdução, tá? Na primeira etapa, eu só alimento o cachorro na caixa de transporte, seja em treinos de entrar e sair, de esperar, fechar a porta e abrir, ou com um pote de comida lá dentro, mas é aquele negócio, ele vai ter que ficar lá quando ele não puder ser supervisionado. Às vezes a gente hesita demais, tá? Tem muita gente que hesita demais com a ideia de quando eu vou fechar a porta, quando eu vou sair do ambiente. Faça várias repetições. Coloque peça para ele entrar, coloque ele lá dentro, pague, tire, pague. Põe ele lá dentro, pague, feche a porta, pague, abre a porta, peça para ele esperar, pague. Então são várias etapas pequenininhas. Mas assim, eu vou ser bem sincero, tem vários cachorros que não tem problema nenhum com a caixa de transporte, tá? Você faz o ambiente ficar ali tranquilo, confortável, você paga algumas vezes, faz 30, 40 repetições, acabou, o cachorro tá tranquilo. Mas tudo depende das características do seu cachorro. Se você quiser falar um pouco mais sobre, você já comprou a caixa, você não comprou, a caixa já tá aí, você tá na dúvida de como começar, se quiser dar mais detalhes, vai escrevendo por aí e eu vou pedir pro Fábio dar a opinião dele em relação a isso, tá? Vai lá, Fabinho, como é que você faz? Ela quer saber sobre a questão da caixa de transporte. Então, vamos lá. Vamos mundo conseguindo me escutar direitinho? Então, o que acontece sobre a caixa de transporte? É um equipamento que eu utilizo com muita frequência. Tanto é que os meus cães, eles dormem na caixa de transporte. E assim, para todos os meus alunos que eu faço algum tipo de internato, que venham para cá, que não tenham sido introduzidos ainda no equipamento, eu deixo muito claro para as pessoas que os cães irão sim se adaptar na caixa de transporte. Quando eu falo que irão se adaptar, é porque eu não tive até hoje nenhum dos cães que eu treinei que não se adaptaram de forma muito legal, que não preferissem estar na caixa de transporte do que jogado no quintal dormindo de perna pro ar. Por quê? Porque o que eu faço? Eu utilizo de algumas coisas. Assim como a Raquel disse, eu utilizo também de comida, de situações positivas, vamos dizer assim, para o cachorro ficar lá dentro. Mas eu tenho uma outra coisa que eu utilizo com muita frequência, que até comentei com a Raquel ontem, que é assim, é o espelhamento, né? Dependendo do cachorro que vem para mim, que já é meu aluno, já conhece os meus cães, e aí eu não tenho que fazer toda aquela adaptação dos cachorros estarem juntos e tudo mais, eu simplesmente deixo as caixas abertas e os meus cães, por hábito, eles têm de entrar na caixa. Eu falo para vocês, não é um dia e meio ou 2, eles já estão lá dentro. Mas tudo bem, eu não tenho nenhum cachorro que vai fazer essa pelhar os outros para poder ensinar. O que eu costumo fazer? Eu identifico uma parte do dia que o meu cachorro gosta bastante mesmo. Vamos supor, passear, tá? O que eu faço? Pego o equipamento, coloco o cachorro lá dentro com petisco, comida, o que for, ele vai entrar ali. Entrou ali, ficou esperando alguma coisa acontecer, sai, vai fazer o que gosta bastante. Eu tenho 2 etapas que eu faço ali, tá? A segunda etapa é, cara, peraí, vou lá, coloco a comida dentro da caixa de transporte e fecho a caixa. Meu cachorro, ele vai saber que lá dentro tem alguma coisa muito legal, só que tem uma porta ali na frente, ele não consegue alcançar aquilo ali. O que eu começo a girar dentro da caixa? Eu começo a girar uma emoção muito, eu preciso estar lá dentro.
faço isso 2, 3 dias. Deixa a comida lá. Deixa um petisco muito da hora. É a hora que eu abro a caixa se torna a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Então, é bem tranquilo. Tem cães que vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Eu dou, não ceda o cachorro. Tira um pouquinho da dó de lado, caso ele dê um pouquinho de choro, um pouquinho de latido, essa é bem difícil de acontecer se estiver fazendo um processo bem cadenciado, tá? Mas pode acontecer, dependendo do cachorro. O que eu peço para vocês é não ceda. Chorou? Põe o fone de ouvido, escuta uma música, olhou, beleza. Aí eu posso tirar. Regra única e básica. Cachorro só sai quieto. Sem agitação, sem latido, sem choro. Beleza? Situação bem legal. Outra coisa também que eu acho bem interessante. Cachorro que gosta de passear de carro. Quantos cachorros eu já não ensinei assim? Põe a caixa de transporte dentro do carro. O cachorro associa que o carro é para passeio, é para coisa legal, e enfim. Bota o cachorro dentro da caixa, fecha a caixa. Faço isso 2, 3 vezes. Eu tenho que ficar ali dentro, porque eu sei que vai acontecer coisas legais depois disso daqui, tá? Sempre alimentando a calma. É isso aí, Fabinho. Legal a Fábio ter falado um pouquinho sobre isso também, porque é uma coisa interessante que ele faz, né? Essa ideia de você reter o que o cachorro gosta dentro da caixa de transporte para que ele queira ir lá dentro. Então, é outra forma interessante da gente fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu gosto muito, eu acho que a caixa de transporte é como o Fábio falou, né? Não tem muito segredo na realidade, né? Se você trabalhar isso durante alguns dias, eu também nunca tive nenhum caso de nenhum cachorro que não se adaptou. Eu acho que os casos mais drásticos que eu já peguei em relação à caixa de transporte não são em relação à caixa de transporte. Então, por exemplo, você tem cachorros, eu atendi uma vez um cachorro bem difícil, que ele tinha muita dificuldade de ficar longe dos donos, né? De um casal. Então, o problema dele não era a caixa de transporte. Quando eu fui pra lá, ele nem tinha a caixa de transporte, mas ele era aquele cachorro que literalmente colocava a casa abaixo quando todo mundo saía. Quando tinha alguém em casa, ele era tranquilo, ficava deitado na caminha dele como se nada tivesse acontecido. Eu recomendei a caixa de transporte por segurança para ele, porque ele tinha tido um acidente sério, ele tinha subido num móvel que tinham várias garrafas, enfim, tinha dado uma confusão. E eu recomendei a caixa de transporte. Então, esse caso é interessante para vocês verem que às vezes a gente coloca a culpa num equipamento que não tem nada a ver com a história. Então, quando a gente trouxe a caixa de transporte, a primeira vez que a gente colocou ele na caixa de transporte, ele fez um escândalo homérico e começou a querer puxar a grade da caixa de transporte com a boca. E aí, assim, pra quem não tá acostumado a trabalhar com isso, ou nunca viu casos assim, é fácil a pessoa achar que ele tá assim porque ele tá preso na caixa de transporte. Quando, na verdade, não é nada disso. Então, a caixa de transporte, ela só é mais um elemento que entrou na equação dentro de um cachorro que tá num ciclo de comportamento negativo tóxico há bastante tempo. Ele só trouxe aquele mesmo comportamento para a caixa de transporte. Então, em casos assim, no caso com ele, eu fiz um trabalho com a coleira eletrônica. Então, o que é preciso fazer com um cachorro como esse? Que existe uma possibilidade dele realmente se machucar. Ele está dentro da caixa de transporte, você está fora. Ele começa a morder a grade da caixa de transporte, isso pode machucar ele. Eu corrijo de fora. Por quê? Porque a coleira eletrônica me dá essa oportunidade, tá? Mas assim, são poucos os casos extremos dessa maneira, tá? Muito poucos. Então, e eu sempre falo para famílias que têm cães com esse grau de dependência para trabalhar em outros aspectos, tá? Porque a caixa de transporte, ela só vem para ajudar. Mas esse, como eu falei, o comportamento ele já existe. Essas são famílias que têm dificuldade de sair, que não podem viajar, que não podem nem almoçar fora, porque o cachorro literalmente põe a casa abaixo. Então, é considerar a dinâmica integral dos cachorros, é considerar da família com esse cachorro, entender como esse cachorro convive com a pessoa. É outro motivo pelo qual eu falo bastante sobre exercício de duração, como eu falo do exercício do place para vocês, e às vezes as pessoas não entendem qual a razão, qual o motivo por trás de um exercício que é só você colocar o cachorro numa superfície, numa cama, num tapete, pedir para ele deitar ali durante 2, 3 horas. Isso significa tolerância. Isso significa controlar o impulso natural que o cachorro tem de ir sentar do seu lado, sentar no seu colo, ir até onde você está, ir no banheiro atrás de você e fazer as coisas junto com você o tempo inteiro, entendeu? Então, quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade de separação, eu não gosto tanto do termo ansiedade de separação, porque eu acho que se a gente falar em ansiedade por si só, a ansiedade gera isso,
essa antecipação de que sempre vai acontecer alguma coisa, eu sempre tenho que estar andando atrás de você, eu tenho que ver o que você está fazendo o tempo todo, a gente acaba não permitindo que o cachorro relaxe. Eu até fiz um vídeo há um tempo atrás falando como ter cães mais calmos dentro de casa, e eu toco bastante nesse assunto. Então eu acho que a caixa de transporte, ela é mais um elemento nessa equação, que te traz essa segurança, né? Que permite que o seu cachorro fique no espaço seguro, quando você não pode supervisionar, quando você tiver que dormir, quando você tiver que sair para almoçar, e assim vai. Mas ao longo do dia, é muito importante que o seu cachorro saiba ficar no ambiente que você tá, sem te incomodar. E quando eu falo te incomodar, é sem ficar necessariamente em cima de você, pedindo coisa, pulando, escolhendo, mudando de lugar a cada 3 segundos. Você quer que o cachorro relaxe, então a coisa dos cachorros mais calmos dentro de casa é muito importante também. Então, mas enfim, Luciana, tem todas essas alternativas aí pra você, tá? Denis falou, pau na semana, estou com 2 berneses de 11 meses quase prontos, e para minha surpresa a cliente apareceu com um Beaver Terrier, um pastor de Shetland para os finais de semana. Quase... Ai, Denis, não é brincadeira não, viu? Mas eu não sei se a ideia aí, se o que você tá falando que é só a sua cliente comprou, ela arrumou mais 2 cachorros pra ela, ou ela arrumou esses 2 cachorros pra ficarem com você? Na verdade, às vezes o pessoal tem essa inclinação, né, de pegar um cachorro a mais, ou uma raça nova que surgiu, ou por alguma razão a pessoa se empolga e quer mais o segundo ou terceiro cachorro. Eu comentei com o Fábio isso também ontem, né? Às vezes a gente vive um tempo com, sei lá, você vive um tempo com um cachorro que é super tranquilo, ou você tem 2 cachorros que por alguma razão deu super certo e você nunca necessariamente precisou fazer muita coisa. E de repente você acha que o terceiro cachorro vai ser tão simples assim. E aí você pega aquele terceiro cachorro e você descobre que tudo que você imaginou, que tudo que você tinha na sua cabeça como certeza, não é mais. E agora você tem um as no baralho que te mostra que tudo pode ser diferente, né? Então... outra coisa que a gente comentou também, que eu acho importante a gente falar, né, principalmente na esfera de profissionais, é essa coisa da indicação, né? Eu já vi, na verdade, acontecer algumas vezes de algumas pessoas, alguns profissionais indicarem para as famílias ter o segundo cachorro. Ah, o seu cachorro fica muito tempo sozinho, seria bom ele conviver com outro cachorro. Fábio já ouviu isso também, né? E às vezes a gente tem problemas sérios com isso também, porque a pessoa acaba sendo induzida a pegar esse segundo cachorro. Infelizmente isso acontece muito na questão de feiras de adoção, do pessoal de ONG, ninguém se ofenda, mas é a realidade, vocês sabem disso, tá? E assim, eu tenho minhas cachorras vira-latas, não é nada contra raça específica, isso não tem nada a ver com raça, isso tem a ver com a atitude específica de você, de repente, tentar inspirar ou motivar ou colocar para a pessoa a ideia de que, olha, você tem um cachorro, leve o segundo, vão ser amiguinhos, eles precisam de companhia, tá? Tudo isso acaba caindo naquele famoso marketing, naquela velha história do emocional que a gente comenta bastante aqui, tá? Esse tipo de decisão, pegar cachorro, passarinho, nada disso você pode fazer sem pensar direitinho no que você tá fazendo, porque esse segundo cachorro pode não ser tão simples assim, tá? Eu vejo toda hora esse tipo de problema, Fábio vê também o tempo todo. Sibeli diz, pior que muitos profissionais transmitem essa teoria de que deixa os cachorros se entenderem. É verdade, Sibeli, tá? Infelizmente tem muita gente que fala sobre isso mesmo. Eu, na verdade, tem gente que acha até que eu desencorajo as pessoas a terem cachorro, mas eu sou super honesta, tá, gente? Não é simples. Aliás, Fábio vai falar um pouco da experiência dele. Fábio tem 1, 2, 3, 4, 5 cachorros, né? Fala um pouquinho pro pessoal, Fábio, como que é a vida com 5 cachorros, pra ficar claro pro pessoal entender. Então, vamos lá, né? Quando eu conheci a Raquel alguns anos atrás, pois bem, e assim, eu tenho 5 cães, não são 5 cães pequenos, não são 5 cães tranquilos, são 3 Border Collies, um Shih Tzu e o Bartô. O Bartô é o vira-latinha que algum extraterrestre deixou aqui e falou, olha, cuida desse carinha aí pra gente, que o bicho olha, dá pá virada, doideira. Agora vocês pensam 5 cães dentro de um apartamento de quase 80 metros quadrados, todos seguindo as mesmas regras, tá ok? Para poder manter o mesmo padrão e aí eu não gerar um comportamento que eu não queira, que os meus vizinhos não queiram, e aí aquela coisa acontecer que acontece. O que eu digo para as pessoas é, ter um cachorro não é difícil. Ter um cachorro é trabalhoso.
é fato. Agora, ter um segundo cachorro ou mais, aí eu tenho que ter um certo grau de conhecimento da coisa, ser um pouco mais expert, para eu não ter problemas com o que eu já consegui conquistar. O que a Raquel disse aí sobre a questão de profissionais indicarem um segundo cachorro, é a questão do, mais ou menos assim, eu não tenho tempo para esse um cachorro primeiro que tem na minha casa, e aí alguém de fora, ou algum vídeo que eu vi de alguém famoso aí, falou, pegue um segundo cachorro, porque basta. Assim eles vão gastar a energia deles, eles vão brincar o dia inteiro, e aí a vida vai ser linda e bela. Quando, na maioria das vezes, eu tenho uma potencialização de um problema, né? Porque assim, eu vou ser bem sincero para vocês. Se é um cachorro meu ou um cachorro de algum aluno meu que fala assim, Fabio, eu quero pegar um segundo cachorro. Eu falo, então, peraí, vamos fazer uma análise estrutural todinha da sua rotina. Você pode ter um segundo cachorro? Você consegue ter um segundo cachorro com qualidade? Na minha concepção, ter um segundo cachorro é assim. Eu tenho o meu primeiro já formado, um cachorro aqui top, legal, com todos os requisitos que eu preciso para um cachorro show de bola. E aí entra esse segundo cão. Esse segundo cão, ele não vai ter noção do que é esse primeiro aqui, ó, a não ser visual. A não ser visual. Visual e tátil, se for uma coisa bem, bem delicada, dependendo dos dois indivíduos. Dependendo dos dois indivíduos. Beleza. E aí eu vou ter o quê? A formação desse segundo cão acontecendo só visualizando esse primeiro. Os meus cães, para poder sair em matilha, ir num parque, ir viajar comigo, ir fazer o novinho só vai fazer parte desse primeiro bando aqui quando ele souber o que fazer em todas as situações que tiver esse outro bando de cachorros. Eu vejo hoje em dia a questão do vamos colocar os cachorros para se bastarem. Minha rotina já não perdi. Eu vejo, tá, pessoal, eu estou falando isso porque é bem recorrente, tá? Eu não estou dizendo que pessoas não têm capacidade para isso, mas eu vejo pessoas que não podem ter, sabe, um beta, que você troca água, acredito eu, que uma vez por semana, põe um comidinho uma vez por dia ali, e querem ter 2, 3 cachorros. Isso daí, para mim, é uma questão de compulsividade e falta de consciência com a vida de outro ser. Igual a Raquel disse, às vezes as pessoas acreditam que eu desencorajo elas de ter um cachorro. Olha que eu vou falar para vocês que eu aperto a mão dela, sacudo, dou um abraço e jogo para cima, porque é incrível a quantidade de pessoas que querem ter um cachorro porque gostam de cachorro. Pô, eu gosto por isso, eu vou ter um avestruz. Eu não tenho espaço físico para ter um avestruz, eu não tenho rotina para ter um avestruz. Vocês conseguem entender a linha de pensamento? Não é difícil ter um cachorro, é trabalhoso. Trabalhando em cima dessa consciência, dessa concepção, uau, fantástico. Bora pôr a mão na massa, trabalhar o seu bicho. Pô, que legal. Eu tenho 10 minutos, 15 minutos com o meu cachorro. Beleza? Vão ser 5 minutos com o que já tá legal, show de bola. Isso é só uma alusão, tá? São 5 minutos com o cachorro que já tá show de bola e 10 minutos com o cara que eu tenho que formar ali. Eu tenho que deixar ele apto a estar junto com tudo e todos que estão à minha volta. Mas esse é o meu pensamento sobre a chegada do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto cão. Uma homogeneização de comportamentos bons e hábitos bons. Foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque é importante mesmo a gente falar sobre essa diferença, né? E eu falo bastante para as pessoas sobre por que um cachorro é mais fácil de encaixar na sua vida. É como você falou, um cachorro não é difícil, é trabalhoso. Mas é um trabalho que muita gente tem mais habilidade. Você tem mais habilidade de dar conta do que aquele cachorro precisa, encaixar ele na sua família, versus o segundo, o terceiro, o quarto ou quinto cachorro, né? Então é importante a gente pensar sobre todas essas situações. Então é ser honesto mesmo e entender o que a gente é capaz de fazer, o que a gente é capaz de prover, né? Claro, eu sei que tem muitos de vocês que acabam aparecendo aqui depois que vocês já têm o segundo, o terceiro, o quarto cachorro e
Aqui a ideia é a gente falar sobre o que se pode fazer dentro da situação que você já tem. Mas é importante pensar bem sobre isso, tá, gente? Antes da gente tomar uma decisão impulsiva, simplesmente porque a gente gosta, como o Fábio falou, né? Eu gosto de alguns outros animais também, mas eu acho importante a gente pensar sobre isso antes de tomar uma decisão. Mas eu queria, Fábio, que você falasse um pouquinho, a gente quer falar um pouquinho, entrar um pouquinho naquela história de cães castrados, cães não castrados, a onda agora dos cães intactos. Vamos falar um pouquinho disso. Começa você, Fabinho, só para eu levar a Matilde para fazer xixi, e depois... Comigo aqui, que toca aqui um pouquinho. E depois eu entro aqui também, pra gente fazer. Vamos lá, então. O que são os cães intactos, né? Os cães não castrados. A gente que é das antigas também fala cães inteiros, né? Que eles têm ali toda a sua parte reprodutiva ainda toda íntegra. É muito comum a gente ter a ideia de que lá do passado a gente tem aqueles cães que eram deixados no quintal, né, por cultura mesmo. Eu falo bastante de cultura porque é o que a gente acaba herdando de quem está mais próximo da gente. E o castrar, ele é um ato, acredito eu, que hoje em dia ele limita ali algumas coisas dentro das dos cães, onde eu tenha uma fluidez de hormônios acontecendo. E os comportamentos deste indivíduo também vão ter uma fluidez bem mais regrada, bem mais linear. Diferentemente dos cães que não são castrados, né, dos cães inteiros, dos cães intactos. O que eu vou ter ali? Eu vou ter animais, vamos falar primeiro dos machos, né, que eu vou ter a produção hormonal ali a todo vapor, dependendo da idade do cachorro, tá? Se for um filhote passando da transição ali para a juventude, eu vou ter um cachorro oscilando muito nos comportamentos dele, na obediência. Se estiver fazendo uma obediência, então, para quem não entende, para quem não sabe, é uma fase muito crítica, tá? Ali com meses, dependendo do indivíduo, vai até os 10 meses. Então, você precisa ter essa noção, você precisa ter esse conhecimento, porque muitas vezes perde-se a paciência, muitas vezes acha que o cachorro desaprendeu tudo, muitas vezes acha que o cachorro está te testando, e na verdade são os hormônios que estão com a fervorosidade ali dentro daquele indivíduo. Então, se eu disse que para ter um cachorro precisa de bastante trabalho envolvido para criar não castrado, você precisa disso em dobro. Por quê? Porque eu vou ter diversas situações acontecendo em virtude dessa questão de não ser castrado, que vão contra talvez queira do seu cão, tá? Eu já vi cães extremamente treinados, assim, mas cachorros de prova, vamos dizer assim, vai dentro de cachorros atletas, né, que tem uma obediência fantástica, fugirem de casa. O cachorro treinado fugir de casa, mas como não treinou a fuga de portão e tudo mais? Meus queridos, cachorra no cio. Cachorra no cio, assim, não digo quilômetros, mas eu acredito que umas centenas de metros, aquele cheiro deixa o macho tão alucinado, dependendo do macho, tão alucinado, de canil, arrebentar a telha de canil, para poder fugir atrás de fêmea. Então, a questão não castrar, ela tem que ser muito bem pensada, tá? Eu estou falando de comportamento, eu não estou falando de saúde, eu não estou falando de nada. Então, para se ter castrado macho, você tem que ter bastante experiência, fora a questão do famoso demarcar território, né? Demarcar território do macho ali, que eu tenho uma concepção um pouco diferente quanto a isso, mas vamos para o mais comum e usual, outro dia a gente toca no assunto. Eu vou ter uma demarcação de território ali bem mais frequente, com cheiro de urina mais forte, então vai ser uma situação bem diferente de um cachorro não castrado. Para as fêmeas, tá? Ok? Eu tenho ali uma linearidade de hormônios que vai girar em torno de 4 meses. Eu estou falando isso das fêmeas já adultas, né? Com o seu ciclo hormonal já bem estabelecido. Eu vou ter ali uns 4 meses, mais ou menos,
de estabilização hormonal, e depois desses 4 meses eu começo alguns picos de hormônios acontecendo, até que eu tenho o cio, né? O cio ali, ele, dependendo do cão, ele vai a 30 dias, e depois para baixar toda essa progesterona e tudo que acontece dentro da cadela aí também não é tão rápido. Então eu tenho sim uma oscilação comportamental. Eu já vi diversos casos de cães que nunca se estranharam. Se estranhar por quê? Porque a cachorra entrou no cio, 2 fêmeas, 3 fêmeas. Eu tenho hoje em dia 3 alunas caninas, 3 cachorrinhas, que se envolveram em briga recentemente por causa de cio. Porque o cio ele envolve diversas coisas, né? Ele vai envolver cheiro diferente, ele vai envolver instabilidade emocional diferente. Então, eu tenho coisas acontecendo ali, igual eu falei lá atrás. Poxa, coloquei meus cachorros nas caixas de transporte, igual o Léo. Poxa, show de bola, Léo. Parabéns aí você ter colocado cada um no seu canil, cara. Isso daí é muita consciência, tá? E aí eu vou ter uma estrutura de rotina e física, não é só de manutenção e gerenciamento do bando ali solto, não. É estrutura física mesmo, onde eu possa conter esses animais no momento sem supervisão, tá? Eu já vi até casos de cães sob supervisão entrarem em conflito por causa de cio. Então, bastante cuidado. A gente vai ter os cães que estão na rua, soltos, você passeando com uma cachorra sua que está no cio, e aí você tem todo aquele problema de você ter que afastar o cachorro. Se você estiver longe de casa e a pé, esse cachorro, infelizmente, vai te seguir até sua casa, talvez fique até no seu portão ou na sua portaria lá, um bom... Ah, não, então bem recente, bem recente. Então, ele pode ter que ficar parado no seu portão. Então, existem diversos fatores que podem acontecer com o sua cachorra estar no cio. Beleza? Então, bastante cuidado fora para quem tem cachorras fêmeas internas, né? Eu vou ter aí a questão do pinga-pinga, né? Sujeira, principalmente para quem permite que os cachorros subam na cama e no sofá com frequência que não seja algo muito higiênico. Então tem uma série de fatores que me fizeram, eu, Fábio, castrar os meus 5 cães, tá? Não que eu não tivesse tato para ter 5 cães inteiros, mas é a questão mais da linearidade ali, para eu não precisar ficar me preocupando tanto, entende? Eu quero até falar, complementar o que você falou, né? É importante a gente comentar sobre isso. E eu falei com o Fábio ontem pra gente tocar nesse assunto, porque eu, ele e até outras pessoas devem estar percebendo isso também. A gente tá vivendo uma era onde meio que ficou na moda a ideia de não castrar os cachorros, tá? E de novo, a castração, gente, é uma decisão individual de cada um de vocês. Eu sei que tem gente dos dois lados do argumento que dizem sobre os benefícios de não castrar, os benefícios de castrar, existe um momento certo de castrar, enfim, tem a questão hormonal para os dois lados da moeda. Aonde eu quero chegar? Eu acho que seja qual for a sua decisão, principalmente para as pessoas que decidem terem cães intactos que eu quero dizer fêmeas ou machos que não foram castrados, é importante considerar tudo isso. Até a gente falou sobre isso porque eu tô com a Matilde aqui em casa e a Matilde tá no cio. É o segundo cio dela. Ela só tá comigo aqui porque eu conheço ela desde pequena. E assim, eu conheço ela como cachorra. Mas existem mudanças que acontecem nesse período, tá? Existem mudanças no lado comportamental do cachorro, dependendo da fêmea. Isso tem muito do que a cachorra já é, normalmente. E coisas que se potencializam nesse período. Existe... Mas eu acho que o ponto principal é o que o Fábio falou, né? Você tem um cachorro com um ciclo hormonal diferente, que vai atrair a atenção de muita gente. Vai atrair a atenção, na verdade, de muita gente, não, de outros cachorros. Então, aqui em casa, minhas fêmeas são castradas, aqui que é a Lúcia. Mas é lógico que no dia que ela chegou aqui, ela trouxe... Todas as duas ficaram assim... O que é isso? Que cheiro é esse, sabe? As duas, desde que estão comigo, nunca mais tiveram contato com nenhuma outra fêmea intacta. Então, foi super diferente para elas.
Mas como eu tô acostumada a viver num contexto aqui, aonde eu uso caixa de transporte, eu gerencio bem o espaço, e a Matilde, todas as vezes que ela fica aqui em casa, o contexto é relativamente o mesmo, ou seja, ela tem muito pouca liberdade, e ela não tem liberdade para interagir com as minhas cachorras livremente, quando ela tá solta aqui, ela tá sempre com a guia, então foi mais fácil para mim. Eu acho que a parte mais desafiadora, mas assim, novamente, eu faço um alerta aqui que é, as minhas cachorras sabem, elas me respeitam muito, então, ou seja, eu tenho um controle verbal sobre elas. Esse é o único motivo pelo qual eu posso estar com a Matilde na guia e deixar elas duas soltas, porque as minhas cachorras eu condiciono a elas ignorarem outros cachorros. É o famoso conceito de existir que eu falo bastante. Isso numa hora como essa é determinante. Quando você traz um cachorro diferente para o contexto, quando você tem um cachorro que tem tá numa situação diferente, seja até em pós-cirúrgico, tá, gente? Eu posso falar isso quando já aconteceu na época, no finalzinho agora do Zico, mas o Zico chegou a fazer outras cirurgias, na época que eu tinha a Malu também. Um cachorro vem com cheiro de anestesia, que é diferente, lógico, vai passar mais rápido, mas um ciclo hormonal como o seu é uma coisa muito, muito forte. Fábio tocou num assunto importante, que é assim, se a gente pensar no lado mais da natureza do cachorro, eu sempre falo que tem duas razões pelas quais os cachorros mais brigam. A primeira as duas têm a ver com sobrevivência, então a gente está falando de alimentação e reprodução. Então são talvez dois dos motivos pelos quais os cachorros brigam mais. Isso se materializa no ambiente doméstico como, né? Com guarda de recurso, que pode ser comida ou qualquer outra coisa, e quando a gente tem fêmeas no cio. Então é aonde as coisas começam aonde o quadro se desequilibra, e se você não souber exatamente o que você está fazendo, se você não souber observar os sinais, você vai ter problema. Então aqui todas elas têm a sua caixa de transporte, aqui elas dormem na caixa de transporte, principalmente a Matilde, então ela não tem liberdade sem supervisão, não existe oportunidade para coisa dar errado. E até quando eu saio com ela, eu presto bastante atenção onde eu tô, porque aqui onde eu tô é difícil ter, assim, cachorro de rua é muito difícil aparecer, e eu sei mais ou menos os horários das pessoas que saem com cachorros sem guia, e eu não saio nesses horários com ela. Então, mas mesmo assim, a verdade, eu tô sempre correndo um risco. Toda vez que eu saio com ela para caminhar, eu tô correndo um risco. Existe sempre a possibilidade de algum outro cachorro aparecer e se interessar por ela. E é como o Fábio falou, esses cachorros, isso se sobrepõe a qualquer outra coisa, a qualquer outra motivação. Se existe um macho intacto e ele sentir esse cheiro, nada mais para ele vai ter valor do que essa cachorra aqui. Então é super perigoso. A questão do que o Fábio falou dentro de casa também é super importante pra gente considerar, tá, gente? A cachorra pinga, então assim, ela vai ficar pingando constantemente. Os cachorros normalmente não gostam de usar fralda. Então, de novo, é onde a caixa de transporte vai te ajudar, tá? Você poder forrar a caixa de transporte direitinho, manter o ambiente limpo. De novo, onde o Place vai te ajudar. Eu tenho um exemplo engraçado, depois eu vou até mostrar pra vocês aqui. Aliás, eu mostrei, acho que eu fiz um videozinho no Instagram ontem. O negocinho do Place onde ela fica, que é um banquinho com meu amigo Beto. Beto, se você estiver vendo, um beijo pra você. Beto fez um banquinho pra mim no Place e eu ponho a Matilde no Place. E eu ponho uma toalhinha no Place. Justamente por quê? Porque ela tá pingando, entendeu? Então ela tem dois lugares que ela pode deitar. Tem um espacinho do lado de cada sala, que tem um edredomzinho dela, e tem o Place de lá. São dois lugares onde ela pode deitar e descansar. Mas, de novo, isso precisa funcionar com o quê? Com a orientação que a gente dá. Então, eu acho que eu e Fábio, a gente quer reforçar para vocês o seguinte: tudo isso é mais uma etapa de manutenção, é mais uma etapa de gerenciamento. Aonde você tem que se perguntar é se você está disposto a ir até essa distância para manter o seu cachorro intacto. Eu, Raquel, minhas cadelas, meus cachorros todos foram castrados. Até porque eu acho que, pra mim, a opção, as minhas já vieram todas adultas, e o Zico eu castrei com 6 meses. Então eu nunca tive problema por conta da castração. Eu sei que tem gente que as informações agora que tem surgido, principalmente na esfera de saúde, essa questão hormonal, tem muita gente do lado mais natural que preza por você não castrar o cachorro tão cedo. De novo, é a opinião de cada um, tá, gente? É a decisão de cada um. Mas eu acho que o mais importante é você entender o que vem junto com isso. No caso dos machos, eu acho que você... Depende muito, mas você vai ter mais intensidade dos cachorros. E você vai ter o lado de interação com outros cães que vai precisar de mais supervisão, de mais atenção da sua parte, tá? De novo,
Os motivos pelos quais os grandes conflitos acontecem entre cães, seja machos com machos, fêmeas com fêmeas, é reprodução e alimentação. E não se enganem com fêmeas, tá? Tem muita gente que acha que o problema é só o macho, então tem que castrar o macho. Eu, na realidade, já acho que as brigas entre fêmeas, eu acho que Fábio até vai concordar comigo, as brigas entre fêmeas tendem a ser muito mais violentas, tá? Eu vejo a disputa entre fêmeas serem brigas horríveis, assim, elas vão até o fim. Então não achem que as fêmeas, não tem problema, a minha fêmea tá no cio, mas a outra que tá aqui em casa é fêmea castrada. Não é bem assim, tá, gente? Tem todo um processo que é desencadeado na resposta de comportamento dos cachorros quando existe uma cadela no cio, no contexto, tá? Lembre que quando eu falei de sobrevivência para vocês, é num contexto natural, se é que a gente pode falar isso, né? Mas numa esfera de convívio de grupo, mais próximo do selvagem, a fêmea no cio significa que é o momento onde aquele grupo tem a oportunidade de procriar. Ou seja, outras fêmeas não são as melhores amigas, tá? Não são, pelo contrário, tá? E no caso dos machos também existe a prioridade de quem vai cruzar com mais fêmeas, ou seja, quem vai fazer a sua linhagem se proliferar. Então, é importante a gente entender e falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas olha... rapidinho sobre esse tema, bem rápido. Diga, Fabinho. O pessoal tá dizendo aí sobre a questão da castração precoce e tudo mais, né? Foi o que eu disse, eu não estou dizendo da parte médica, não estou dizendo sobre a parte fisiológica dos cães, tá ok? Eu também sou extremamente contra a castração precoce ali, antes dos 6 meses de idade. Eu, quando faço algum tipo de indicação para castração, primeiramente, sem sombra de dúvidas, eu falo, consulte o seu veterinário e veja o que ele vai lhe aconselhar para o melhor benefício do seu cão, hormonal, né, dizendo. Então, é aquela coisa. A gente tem diversas pesquisas, diversas opiniões e diversos fatos, são poucos. Mas é aquela coisa, siga quem você escolheu como médico veterinário que vai te dar de confiança para isso. E a segunda coisa que eu tenho para falar é: o cachorro aprendeu a brigar, o seu cachorro aprendeu a pular portão porque viu uma cachorra no cio, o seu cachorro aprendeu alguma coisa, porque aconteceu dentro desse período fértil, ou da fêmea, ou do macho mais ímpeto por conta de outra fêmea. Eu vou te contar um segredo, tá? O seu cachorro não vai desaprender a fazer o que ele aprendeu tá, ok? Então, se seus cachorros se pegaram porque rolou um cio, rolou alguma coisa do gênero, não é castrando que vai resolver, que eu vejo bastante profissional falar isso. Olha, castra que melhora, tá bom? Cachorro que aprende a brigar, não esquece, ele sabe o que é brigar. Então, se ele tiver um desencadeante interno ali, se tiver um dia mal, uma dor de dente, cachorro tem essas coisas, tá? Uma dor de dente, um dia mais apático ali e tudo mais, e ele lembrar, e ele ressuscitar essa memória dele, acessar essa memória dele, de que ele resolve isso brigando, não foi a castração que resolveu, tá? Ele vai continuar. Então é o que eu digo, gerenciamento é tudo. Se você tem um bando e esse bando já entrou em conflito, alguma coisa aconteceu no passado que deixou isso chegar onde chegou. Não houve as pontuações corretas para que todo mundo ficasse igual, sendo cachorro inteiro ou não, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. Adendo até pra gente lembrar, pra gente falar de novo aqui sobre isso, né? Eu concordo 100% com o que você falou. Castração não resolve o problema de comportamento, tá? Não é. Não que eu não indique para as pessoas castrarem, porque eu acho que o que a gente falou aqui sobre indicação de castração é justamente por tudo que a gente falou antes. A manutenção, o gerenciamento, a atenção, o cuidado, os riscos que você tem no contexto comportamental com o cachorro, mesmo que você tenha um só, tá? Mas, e eu também concordo, sempre converso com o seu veterinário, eu também acho que castração antes dos 6 meses é complicado, acho que o cachorro é muito jovem, ele precisa pelo menos amadurecer e desenvolver até os 6 meses para poder castrar, enfim. Mas castração não é a solução para os problemas de comportamento, castração é um passo que você dá em direção à decisão onde você vai eliminar algumas coisas que podem amanhã serem prejudiciais para você e para o seu cachorro. Até porque, tá, gente? Vamos falar a verdade. Se você pensar na produção hormonal, até 2 anos, o cachorro vai entrar na maturidade 2, 3 anos. Se você esperar uma fêmea até 3 anos para você castrar, ela vai ter alguns ciclos, 2 ciclos de cio por ano, são 6 cios.
Se você estiver disposto a gerenciar esse período de forma correta, espere. Se não, espere 2 anos, se não, espere 1 ano. Mas assim, saiba o que vem pela frente, tá? É importante a gente saber, entender qual que é a responsabilidade que vem junto com isso aí. Não é simples, principalmente para quem tem 2 ou mais cães, tá? E Fábio falou uma coisa muito importante também, que é o que acontece nesse período, seja porque você tem um macho que não é castrado e descobriu a fêmea no cio do vizinho e foi pra lá, ou então ele teve uma briga por conta disso. É isso que ele falou, tá? Porque se ele teve uma briga por conta disso, ele não vai esquecer. O cachorro não desaprende aquilo ali, tá? Lembre que você pode ter nessa janela de tempo, nesse período, um novo problema para resolver lá na frente. E assim, eu acho que é até legal a gente ter entrado nessa esfera de briga, porque eu tenho falado bastante com pessoas que têm cães que brigaram, e a expectativa tem que ser colocada no lugar, tá? Quando a gente está falando de modificação comportamental de cães da mesma casa que brigam, não dá pra gente esperar que tudo se resolva em uma semana tá todo mundo tranquilo, circulando livremente pela casa e passeando junto e fazendo tudo como se fosse as mil maravilhas. Não é assim, tá, gente? Não é. Eu acho que é importante alinhar a expectativa para quando você já chegou num estágio complicado, ou seja, quando a gente está falando em estágios de risco, cães que já brigaram, cães que já mataram outros cães numa briga, alinhe as expectativas, projetem um gerenciamento até o fim da vida desse cachorro. Eu falei isso para o pessoal uma vez. Às vezes a gente fala essa coisa o seu cachorro morde, não morde. Você só pode dizer que o seu cachorro não morde outro cachorro depois que ele morrer, porque a vida dele acabou e você pode atestar que nada aconteceu. Porque milhões de circunstâncias diferentes podem acontecer. Então você está falando, por exemplo, de um cachorro que já teve milhões de brigas. E eu digo isso, o melhor exemplo disso, sabe, que é parque para cachorro. Tem muitos cachorros com esse perfil que vão para parques para cachorro. Aí vai uma pessoa bacana com um cachorro super bonzinho, tranquilo, que nunca teve problema nenhum, para esse mesmo parque, nesse mesmo dia, nessa mesma hora. Esse cachorro que já teve um histórico de briga pode ir para cima desse cachorro que nunca teve problema com cachorro nenhum. Nesse dia, o que você menos espera pode acontecer, porque ele vai se defender. E aí começa uma nova resposta que esse cachorro nunca teve. Desse momento pra frente, a visão que ele vai ter daquele tipo de ambiente vai ser diferente. Por isso eu zelo tanto pela questão do espaço. Eu zelo tanto quando eu falo pra vocês sobre evitem interação de cães na guia, evitem parques pra cachorro, a caminhada entre você e o seu cachorro. Zelem pelo conceito de existir. Eu tenho postado esses videozinhos pequenos no Instagram com a Matilde e com as meninas, e vocês podem perceber que existe quase zero de interação. Hoje até no vídeo que teve uma hora que a Matilde deitou assim pra encostar na Kika, a Kika levantou e saiu. Então você vê que não existe esse clima de ai amiga, que lindo, vamos brincar. Não. Estamos juntos fazendo uma atividade sob direção dessa pessoa, o ser humano que tá aqui. É isso. Vamos prezar um pouco mais por esse conceito, tá? Eu acho que tem muitos cachorros, às vezes, independentes de serem castrados ou não, aí a gente já tá até entrando numa outra esfera, que é a questão de aonde você expõe seu cachorro, né? E a esfera de risco que a gente coloca os cachorros da gente, a custo de quê, né? Então, eu falei um pouquinho mais cedo que eu zelo muito pela prevenção ultimamente. Então, eu acho importante, às vezes, você avaliar em que tipo de cenário você vai colocar seu cachorro. Até onde vale a pena. Existem riscos? Não existem? O que você pode fazer se alguma coisa errada acontecer? E vale a pena assumir esse risco, tá? Então, essas coisas eu acho que é importante a gente considerar. Vai um pouco além da história da castração que a gente estava falando aqui, mas eu acho que entra na ideia de socialização, vamos dizer assim, né? E eu acho que talvez até se a gente fizer um looping para finalizar, é uma das vantagens que esse espaço do Fábio novo vai ter, que é a ideia dos cachorros aprenderem primeiro a existir no mesmo espaço, depois seguir direção da mesma pessoa no mesmo espaço, para eventualmente ter um certo grau de interação dentro de um formato de direção dentro do mesmo espaço. Então, isso talvez seja uma grande lição que nós, como sociedade, precisamos aprender em relação a cachorro. De uma forma ou de outra, a gente tem visto os cachorros como um entretenimento, eu acho, sabe? Ah, eles são bonitinhos, que massa, eles estão brincando. Olha que lindo, eles estão pulando. Cara, eles não são entretenimento, eles são animais, eles merecem um grau mais alto de respeito, na minha opinião. E eu acho que é importante a gente construir esse aprendizado no lado do ser humano, seja até do lado dos profissionais, tá, gente? Porque, é como eu falei ontem na live pra vocês, eu acho que tem muita gente que faz errado porque simplesmente não sabe. São pessoas que não foram bem orientadas. E, infelizmente, tem profissionais dando opiniões aí que eu acho que não deveriam dar também. Principalmente na esfera de socialização. Principalmente na esfera de interação entre 2 ou mais cães, tá? Então,
muita atenção nisso, tá? Se a gente amarrar tudo junto, castração tá ligada a gerenciamento, a responsabilidade nossa, a responsabilidade sobre a escolha que a gente fez, ao quanto tempo a gente tem para se dedicar, e aí entra de novo na esfera da interação, ao que todo mundo chama de socialização, que eu acho que tem um outro lado da socialização que ninguém fala, que é que tal a gente falar em expor o cachorro a situações diferentes, a lugares diferentes, a cenários diferentes, a eventualmente outros animais, mas sem interação, tá, gente? Eu acho que primeiro é o conceito de existir. Tudo vem depois disso. A interação, o convívio, até você entender quem são dois cachorros, se eles têm mais ou menos uma personalidade similar, se eles poderiam eventualmente interagir numa brincadeira ou não, é uma outra conversa, tá? É uma outra conversa. E muita gente que tem dois cães que às vezes que são muito diferentes. Cães com personalidades diferentes, com hábitos diferentes, com gostos diferentes por coisas diferentes. Então, é importante a gente pensar nisso. Acho por isso eu bato tanto nessa tecla de menos interação, né? Mas, Fabinho, se você quiser fechar e falar um pouquinho sobre isso pra gente finalizar, eu acho que é importante a gente casar tudo isso com o finalzinho e falar um pouco do seu projeto, como isso vai ajudar, né? Eu acho bem interessante você comentou aí agora, porque os formadores de opinião em massa falam coisas. Eu não sou fã de dizer do trabalho de outras pessoas quando não vem ao caso, quando não me somam, né? Mas eu me sinto na obrigação de falar de coisas que levam o mal para outras pessoas e principalmente para outros cães, que pouco tem a ver com as ações dos humanos, caso eles sejam orientados errados, não é mesmo? O cachorro que aprende a brigar no parque, ele não aprendeu a brigar no parque porque ele quis sair de casa e ir para o parque para brigar. É porque aquela informação de que essa seria a melhor escolha e melhor opção para ela e para o seu cachorrinho, e isso gerou uma consequência, certo? Então, a questão de o que é melhor para o meu cachorro, ela é bem subjetiva quando a gente joga nas costas a responsabilidade dos cães fazerem isso, ou até mesmo de outros animais ou de outras pessoas, né? Eu gosto de deixar bem claro para quem me contrata, para quem contrata os nossos serviços, que fora ou em algumas situações dentro de casa, mas principalmente fora de casa, saiu do seu portão para fora, cara, você tem que ser a primeira escolha sempre. Seu cachorro pode estar... Eu uso o exemplo da picanha. Seu cachorro pode estar comendo uma picanha assada ali no chão, que deixaram cair. Se você chamar o nome dele, tem que vir de volta. Então, são coisas que não estão enraizadas na cultura da grande maioria dos profissionais com formação de opinião em massa. Isso me deixa triste, porque eu não posso curtir o meu cachorro em locais que provavelmente eu curtiria se todos os outros cachorros tivessem esse mesmo nível de educação, entende? Então eu tenho que ficar sempre galgando espaços assim, indicando lugares um pouco mais tranquilos para os meus alunos, para as pessoas que me procuram, para que possam curtir realmente os seus cachorros, não é mesmo? Eu vi ali o Rodrigo comentou, né, quem se incomoda com gotejamento de fêmeas, falando do cio, não está pronto para uma fêmea. Foi o que eu disse, ter um cachorro, ele não é difícil, ele é trabalhoso. Ter uma fêmea gotejando não é algo difícil, é trabalhoso, entende? Então, eu não sou o cara que fala assim, castra o seu cachorro porque vai ser mil maravilhas. Não castra porque não vai ser mil maravilhas. Não, cara, saiba dos prós e contras de tudo. Cerce de informações corretas. O que está difícil hoje em dia é o excesso de informação e saber o que é correto ou não. Eu vi a moça comentando ali no Facebook agora há pouco, falando, poxa, que pena que eu conheci vocês de cães e ter gerado, acredito eu, algum tipo de problema. Você entende? Então, se eu, Fábio, faço a minha parte aqui, tô montando um espaço, legal, é isso para vocês, eu não contei para ninguém externo no sentido de mídia social, que não agora. Eu estou falando, poxa, estou fazendo um espaço para que isso possa ser divulgado, que essa nova consciência seja tomada pelas pessoas. Eu vou enfrentar barreiras, que eu sei disso, já falei até com a Raquel sobre isso, por conta do preconceito, né? Por conta do preconceito de uma caixa de transporte, por conta do preconceito de um colar de grampo, talvez, por conta do preconceito de uma guia unificada. Mas, poxa,
Se eu fizer a minha parte, ela fizer a dela, outros profissionais que também fazem o mesmo trabalho, mas que não colocam a cara a tapa, não chegam com a cara na tela e falam assim, olha, cara, se você fizer isso daqui vai ser melhor pro seu cachorro. E mostrar. Falar, cara, até papagaio. Mas mostrar, olha aqui, ó, 10, 15 cachorros, 20 cachorros controlados, cada um fazendo sua atividade, ou todo mundo esperando acontecer alguma outra coisa. Isso é muito mais forte do que falar. Então, gente, se tiver algum profissional aí, se tiver alguém que segue a mesma linha de pensamento e trabalho, cara, por favor, vamos unir força, porque tá complicado e cada vez mais, né, a nossa cidade está subindo, ela está verticalizando, e isso faz com que a gente cada vez fique mais aglomerado, problemas o quê? Cada vez mais comuns, cada vez mais ocorrências de desastre acontecendo com o cachorro. Essa é a minha mensagem para hoje. Muito obrigado por terem escutado aí por este tempão. E assim que a gente tiver maiores novidades sobre o nosso espaço lá, vai inaugurar agora na primeira semana do mês que vem. A gente mostra para vocês, acompanhem lá no Instagram. Vou botar aqui, ó, gente, o Instagram do Fábio tá aqui, pra vocês acompanharem, tem bastante coisa no stories dele, ele faz bastante coisa, tem o Facebook e tem o canal do YouTube do Fábio também, tá? Ele vai, botei aqui na tela pra vocês também, ele vai fazer mais conteúdo mais pra frente também, mas é só se inscrever no canal, ative as notificações, vocês vão receber quando ele fizer alguma coisa, mas ele tá sempre no Instagram, ele é fácil de acessar, manda mensagem pra ele se vocês precisarem de alguma coisa, enfim. E eu quero de novo agradecer a todos vocês, gente, até pelos percalços dessa live de hoje, que teve muita coisa que a gente não sabia como ia funcionar. É áudio, é vídeo, funciona, não funciona, mas assim, a gente tá fazendo os testes, o importante é que deu certo, né? Fábio... Na próxima eu tenho um equipamento legalzinho pra poder atender. Pronto, na próxima Fábio vai ter um microfone. Se você tiver um microfone, já vai ajudar. Fábio vai ter um microfone, a gente vai testar... Uma câmera nova. Pronto, câmera nova. E aí a gente vai testar direitinho aqui a coisa da velocidade da live, enfim, essa coisa de às vezes dar aquela congelada na tela, a discrepância entre o áudio e o vídeo, enfim. Vamos devagarzinho e a gente chega lá. Mas é isso, gente. Obrigado a todos vocês mais uma vez que vieram. Obrigado a todos vocês que acompanharam a live até aqui. Foi 1h30. Mas a gente vai voltar com o Fábio provavelmente em breve para saber mais sobre essas novidades dele, outras novidades também. Enfim. Feliz Páscoa pra vocês, um ótimo fim de domingo pra todos vocês, um beijo enorme, beijo do Fábio aqui, e a gente se vê em breve, gente, no próximo vídeo. Obrigada, galera, tchau, tchau.